Bem-vindas e bem-vindos ao Observatório do Agro. Hoje, a gente vai analisar um assunto que deu muita dor de cabeça e também mexeu no bolso de bastante gente no campo. Estamos falando daquela cobrança bastante controversa de ICMS na simples transferência de gado entre propriedades do mesmo dono. E para entender essa confusão toda, essa saga jurídica, a gente vai se basear bastante num artigo muito bom do Leonardo Amaral, que é sócio fundador do escritório Amaral e Melo Advogados Associados. Ele acompanhou tudo isso bem de perto. Exato. É um tema complexo, né? E que ilustra bem uma coisa do nosso sistema tributário. Às vezes, uma decisão que vem para, em tese, simplificar, acaba gerando mais confusão por um tempo. É verdade. E olha que curioso, tudo começou com uma decisão lá do Supremo Tribunal Federal, a ADC 49, em abril de 2021. No papel, parecia uma notícia ótima para o produtor. Parecia, mas o que a gente viu depois foi, na verdade, um período bem turbulento, de muita insegurança jurídica. Sim, com estados como Mato Grosso, por exemplo, chegando a notificar produtor para pagar um imposto que, no fim das contas, o próprio STF depois confirmou que não era devido nessa situação específica. Uma loucura! E o ponto central que o Leonardo Amaral levanta, e que é crucial para entender isso, não é nem a decisão original do STF em si, sobre se cobra ou não cobra. O problema maior foi o que veio depois. Ou melhor, o que não veio logo depois, né? Principalmente a tal da modulação dos efeitos. Demorou muito para definir como e quando essa nova regra ia valer de verdade. Exatamente. Tem uma frase do Leonardo Amaral no artigo que eu achei perfeita, resume a visão do produtor. O boi continua sendo seu, só mudou de pasto. Parece óbvio, né? Do ponto de vista do negócio, é simples assim. Mas a máquina do fisco e, bom, a interpretação jurídica transformaram essa coisa corriqueira num nó tributário. É bem isso. Uma verdade simples que virou um problema complexo. Ok, então vamos lá, vamos tentar desatar esse nó. Entender onde foi que a coisa emperrou e como parece finalmente encontrar uma solução. Para começar do começo mesmo, abril de 2021, o STF julga a ação declaratória de constitucionalidade, a ADC 49. O que ficou decidido ali exatamente? Bom, ali o Supremo basicamente consolidou um entendimento que já vinha, de certa forma, sendo construído. Inclusive, já existia a súmula 166 do STJ, que apontava nessa direção. A decisão foi: é inconstitucional os estados cobrarem ICMS quando um bem, como gado, por exemplo, mas vale para qualquer mercadoria, é simplesmente deslocado entre estabelecimentos diferentes, mas que pertencem ao mesmo dono, a mesma pessoa física ou jurídica. E a lógica por trás disso parece bem direta, né? Sim, a lógica é bastante direta, tanto econômica quanto juridicamente. O ICMS, ele incide sobre a circulação de mercadoria, que significa uma transferência de propriedade, ou seja, uma venda, uma operação comercial. Quando o produtor move o rebanho dele de uma fazenda para outra, as duas no nome dele, seja por causa do pasto, seja por logística, não tem venda ali. O bem continua sendo dele. Não muda o dono. Exato. Não ocorre o que a gente chama de fato gerador do imposto. O STF, na ADC 49, só reconheceu essa realidade econômica e jurídica. Ok, parecia então que a questão estava resolvida. Uma vitória para o contribuinte. Mas aí que entra a famosa modulação de efeitos. Como foi que isso complicou tudo? Pois é, aqui que o caldo entornou, vamos dizer assim. O STF, quando declarou que a cobrança era inconstitucional, ficou um pouco preocupado, né? Com o impacto disso nas contas dos estados, que já contavam com essa arrecadação. Então eles decidiram modular os efeitos, que na prática foi dizer o seguinte: olha, essa regra de não cobrar ICMS na transferência entre estabelecimentos do mesmo dono, ela só vai valer para todo mundo de forma geral a partir de 1º de janeiro de 2024. Mas espera aí, a decisão não foi em abril de 2021. E essa definição da modulação só veio bem depois, é isso? O que aconteceu nesse intervalo? Esse é o ponto. Exatamente aí que mora o perigo e a grande insegurança jurídica que se instalou. A decisão sobre o mérito, se podia cobrar ou não, é de abril de 2021. Mas a definição final de como seria essa modulação, quando ela começaria a valer e para quem, só veio em setembro de 2023. Nossa, quase 2 anos e meio de limbo. Quase 2 anos e meio. E o pior,
A modulação que eles definiram lá em setembro de 2023 disse que, para o período antes de 2024, ou seja, nesse limbo, a não cobrança do ICMS só estaria garantida para quem já tinha processo na justiça sobre isso antes de abril de 2021. Espera um pouco. Quer dizer, então, que aquele produtor que simplesmente confiou na decisão do STF de 2021, parou de pagar ou de destacar o ICMS nessas transferências, mas não tinha entrado na justiça antes, ele ficou desprotegido nesse período todo? Entre 2021 e 2023? Precisamente. Foi exatamente isso que aconteceu. Essa modulação inicial criou uma situação, assim, muito estranha e francamente injusta. Ela protegeu quem já estava brigando na justiça antes mesmo da decisão final do STF, mas deixou totalmente vulnerável quem agiu de boa fé, sabe? Acreditando na clareza da decisão de 2021. Que coisa! E é nesse ponto que a análise do Leonardo Amaral é muito, muito crítica e com toda razão. Ele ressalta como isso gerou uma insegurança jurídica enorme. E ele usa uma frase forte no artigo. Diz que a pior insegurança jurídica é a que nasce de uma decisão que deveria trazer segurança. Faz todo sentido. O produtor que seguiu a orientação do Supremo acabou ficando numa situação de risco. Que paradoxo. Um paradoxo perigoso. E esse risco se materializou, né? Pelo que eu li no artigo, teve um momento de tensão máxima ali por fevereiro de 2025. O que houve? Sim, a coisa esquentou de verdade. Dentro do próprio STF, começou uma outra discussão sobre como interpretar essa modulação confusa. Foi no julgamento de um outro caso, o tema 1367 de repercussão geral. E uma análise inicial que foi feita pelo relator na época, o ministro Luiz Roberto Barroso, deu a entender, perigosamente, que os estados poderiam sim ter o direito de cobrar o ICMS retroativamente, justamente referente a esse período de limbo, de abril de 2021 até setembro de 2023, daqueles produtores que não tinham ações judiciais anteriores a 2021. Imagino o efeito dominó disso nos fiscos estaduais. Devem ter visto uma oportunidade ali. Foi como jogar gasolina na fogueira. Vários estados, sim, viram ali uma janela para buscar valores bem significativos. O caso de Mato Grosso, que o Leonardo Amarão detalha bem, é um exemplo claríssimo. A Secretaria de Fazenda de lá, a Cefaz-MT, saiu mandando um monte das chamadas notificações para autorregularização para os produtores rurais. Autorregularização? Que nome simpático para uma cobrança retroativa que parecia indevida, né? Exatamente. Era um eufemismo, né? Na prática, era um recado bem direto. Olha, a gente viu aqui que você transferiu gado entre suas fazendas nesse período e não pagou o ICMS. Pague agora, voluntariamente, para evitar uma multa pesada lá na frente com juros e tudo mais. Uma tática de pressão, claramente. Claramente. Uma pressão psicológica e financeira. O Leonardo Amaral descreve isso muito bem no artigo. Ele chama de um convite para pagar o indevido sob a ameaça do incalculável. Ou seja, exploraram o caos jurídico que estava instalado para fazer o produtor pagar, mesmo com a base legal sendo super questionável depois da ADC 49. Isso gerou um pânico enorme no setor, claro. Afetou planejamento, fluxo de caixa, muita gente ficou sem saber o que fazer. Nossa, que situação angustiante para o produtor. Mas, felizmente, essa interpretação mais dura, que permitiu a cobrança retroativa, ela não foi a que prevaleceu no final, certo? Felizmente, não. A história teve uma reviravolta importante e decisiva em 22 de agosto de 2025. Nesse dia, o plenário do STF julgou o mérito definitivo do tema 1367. E aí sim, eles colocaram os pingos nos is. Corrigiram o rumo que parecia estar sendo tomado. A decisão final foi muito clara. A modulação de efeitos da ADC 49 não autoriza os estados a cobrarem retroativamente o ICMS sobre essas transferências ocorridas no período de incerteza. Entre abril de 2021 e setembro de 2023. Exatamente. E, tão importante quanto, a decisão também proibiu que os estados fizessem novas autuações fiscais sobre essas operações passadas. Basicamente, fechou essa porta. Ufa! E qual foi o argumento principal para essa mudança de entendimento no STF? O que fez eles reverterem aquela sinalização inicial? O entendimento que venceu, que começou com um voto divergente do ministro Dias Toffoli e acabou sendo seguido pela maioria, focou muito na finalidade da modulação de efeitos. Para que ela serve, afinal?
O Toffoli argumentou, de forma bem lógica, que o objetivo de modular os efeitos quando você declara um tributo inconstitucional é principalmente proteger o orçamento dos estados e municípios de um baque financeiro muito grande e repentino. É permitir uma transição fiscal mais suave. Faz sentido para não quebrar os estados de uma hora para outra. Isso. A modulação olha para o futuro, a partir de 2024 nesse caso, e às vezes protege situações muito específicas do passado, como quem já tinha ações judiciais. Mas o que a modulação não pode fazer, segundo esse entendimento, é criar uma licença temporária para o Estado continuar cobrando o imposto que o próprio STF já disse que é inconstitucional naquela situação. Seria uma contradição dentro da própria decisão. Exatamente. Não faria sentido o STF dizer isso aqui é inconstitucional, mas ao mesmo tempo falar, mas pode cobrar só um pouquinho. A decisão final de agosto de 2025 acabou protegendo todo mundo que realizou essas transferências no período de limbo, seja quem entrou na justiça depois, seja quem foi notificado ou até autuado indevidamente. Que alívio para o setor, realmente. Bom, diante dessa decisão final do STF, que finalmente trouxe clareza, o artigo do Leonardo Amaral também dá orientações práticas, né? O que o produtor que passou por essa situação toda deve fazer agora. Sim, e essas orientações são muito importantes. O artigo mapeia bem os cenários. Basicamente, são 3 situações principais. Primeiro, aquele produtor que recebeu a notificação para autorregularização, como as da Cefaz-MT, mas ainda não pagou e nem foi formalmente autuado. O que ele faz? A recomendação é responder formalmente essa notificação. A resposta tem que se basear, claro, na decisão final do STF, no tema 1367, de 22 de agosto de 2025. Explicar que essa decisão proíbe a cobrança retroativa e, por isso, pedir o cancelamento da notificação e de qualquer débito que tenha sido lançado com base nela. Certo. E para quem acabou pagando? Seja por medo da multa, pela pressão, perdeu esse dinheiro? Não necessariamente, mas tem que correr atrás. Para quem pagou o ICMS indevidamente por causa dessas notificações, a orientação é buscar a restituição desse valor. Isso pode ser feito de 2 formas principais. Ou entra com uma ação judicial específica, que a gente chama de repetição de indébito, ou tenta um pedido administrativo direto na Secretaria de Fazenda do Estado. Pode ser que funcione administrativamente em alguns casos. E o que precisa para isso? É fundamental juntar toda a documentação, a notificação que recebeu, os comprovantes de que pagou e, claro, a argumentação jurídica forte baseada na decisão do STF de agosto de 2025. E o Leonardo Amaral frisa bem no artigo a importância de ser ágil nesse processo. Não só para recuperar o dinheiro logo e melhorar o caixa, mas também para garantir a correção monetária certinha. Ele até comenta, justiça tardia não apaga o prejuízo de quem pagou por medo. É uma situação bem ruim ter que pagar por receio e depois brigar para ter o dinheiro de volta. Imagina o desgaste. E o terceiro cenário, qual seria? O terceiro cenário é o do produtor que não só foi notificado, mas chegou a ser formalmente autuado pelo fisco, por não ter recolhido o ICMS nessas transferências passadas. Recebeu um auto de infração mesmo. Nesse caso? Nesse caso, a orientação é apresentar uma defesa, que pode ser uma impugnação administrativa dentro do próprio processo fiscal ou uma defesa judicial, dependendo do caso. É crucial fazer isso dentro do prazo legal. E a defesa tem que ser muito bem fundamentada, de novo, na decisão final do STF no tema 1367. Argumentar que a cobrança retroativa foi considerada indevida pela Corte Suprema e que, portanto, essa autuação é nula, inválida e tem que ser cancelada. Entendido. Fica bem claro, então, que essa decisão final do STF de agosto de 2025 é a peça-chave para resolver todas essas pendências. Só para reforçar, quais são os fundamentos legais que o produtor ou o advogado dele precisa ter bem claros? O artigo do Leonardo Amaral organiza bem esses pilares. A base da argumentação é, primeiro, a própria decisão de mérito da ADC 49, que disse que a cobrança é inconstitucional nessa situação. Segundo, a decisão sobre a modulação dos efeitos dessa ADC 49, mas interpretada do jeito certo, como o STF fez no julgamento final do tema 1367. Terceiro, e talvez o mais importante agora, a decisão definitiva do tema 1367, de 22 de agosto de 2025, que explicitamente barrou a cobrança retroativa e novas autuações para o período de limbo. Essa decisão tem efeito vinculante, vale para todo mundo. E quarto,
Como um reforço histórico e de lógica, a súmula 166 do STJ, que já dizia há muito tempo que simples deslocamento físico de mercadoria entre estabelecimentos do mesmo dono não gera ICMS. Ótimo! Com esses 4 pontos, a defesa fica bem sólida. Fica muito bem fundamentada, sim. Recapitulando, então, essa montanha-russa jurídica toda para quem nos acompanha, a gente teve a decisão boa, a ADC 49, lá em abril de 2021. Aí veio a longa e angustiante espera pela definição da modulação, que só saiu em setembro de 2023. E pior, criou um problema para o período no meio do caminho. Depois, o susto com aquela interpretação inicial do tema 1367 em fevereiro de 2025, que quase validou a cobrança retroativa. E, finalmente, a correção de rumo pelo plenário do STF em agosto de 2025, que fechou essa porta e, espera-se, trouxe a segurança de volta nesse ponto. Que saga, hein? Exatamente. Uma jornada longa, desgastante e, sem dúvida, custosa para o setor produtivo. O alívio com a decisão final é real, é inegável, mas todo esse episódio deixa cicatrizes e, principalmente, lições importantes. Sem dúvida nenhuma. A principal mensagem que a gente tira dessa análise do Leonardo Amaral é que, mesmo que tardiamente e depois de um período de muita turbulência, o Supremo corrigiu uma distorção importante. Reafirmou aquela lógica básica: a simples mudança de pasto do gado sem venda não gera ICMS. Isso é um alívio enorme. Mas, como você bem disse, não dá para ignorar o custo que essa instabilidade toda teve. E analisar esses cenários, entender essas complexidades, é justamente o papel aqui do Observatório do Agro. E essa análise vai além do caso específico do ICMS sobre o gado, né? Ela toca num ponto fundamental que o Leonardo Amaral também destaca no texto dele: a necessidade vital, absoluta, de segurança jurídica para o agronegócio. E, na verdade, para qualquer setor produtivo no Brasil. O agro, especialmente que trabalha com ciclos longos, com um planejamento de safra, com investimentos pesados em terra, em tecnologia, em rebanho, ele é muito sensível a essas mudanças bruscas de regras, ou a interpretações fiscais que vêm do nada e querem cobrar coisas retroativamente. A imprevisibilidade é terrível para o investimento. Exatamente. Ela inibe o investimento, dificulta demais o planejamento de longo prazo e aumenta o custo de se fazer negócio no país, o famoso custo Brasil. Um ponto crucial: a previsibilidade é a base de tudo. Com certeza. E para fechar, vale muito a pena citar a reflexão final do artigo do Leonardo Amaral. Eu achei muito pertinente. Ele diz assim: segurança jurídica não é um luxo para o agronegócio, é o solo fértil sobre o qual se planeja a safra e se constrói o futuro. Sem ela, todo investimento é de risco. Uma imagem poderosa. Muito poderosa e muito real. Acho que essa frase resume perfeitamente a importância do que a gente discutiu hoje. Quando as regras mudam no meio do jogo, ou quando uma decisão judicial que parece clara leva anos para ser aplicada de forma segura, bom, o solo fica movediço para quem quer plantar e colher. Perfeito, uma metáfora excelente e muito adequada para o nosso Observatório do Agro. Com essa reflexão sobre a segurança jurídica como esse solo fértil, como esse alicerce para o desenvolvimento do agro, a gente encerra a nossa análise de hoje e fica aqui uma provocação final para a nossa audiência pensar. Considerando toda essa jornada que o produtor rural passou, nesse caso, uma decisão do STF que parecia boa, aí quase 2 anos e meio de um limbo jurídico perigoso, uma onda de pressão dos fiscos estaduais e só depois de muito tempo, uma resolução definitiva. O que toda essa saga do ICMS na transferência de gado nos diz sobre a dificuldade prática que a gente tem no Brasil de implementar mudanças tributárias importantes, mesmo quando o princípio básico parece tão óbvio quanto o boi só mudou de pasto. Como será que o nosso sistema jurídico e a nossa própria administração tributária poderiam se preparar melhor para evitar esses vácuos de insegurança? Vácuos que acabam penalizando justamente quem produz, quem investe em setores tão essenciais para a nossa economia. Fica aí a reflexão. Fica aí a reflexão. E eu acho que também há outro ponto que vale a pena. Primeiro é de indivíduo para indivíduo. E um foi um professor que eu tinha e o outro foi um coach que eu tinha que falavam o seguinte:
A primeira é de um professor que eu tinha que falava o seguinte: as palavras não são impunes, elas advogam a seu favor ou contra.